Quando aqui era malhada, a primeira feira foi, naquele tempo passado, no ano de 32, era uma feira tão pequena, na madrugada serena, marchante matava um boi. No ano de 32, tudo aqui era barato. Aqui tinha poucas casas, existia muito mato. Isto muito me admira, teve o nome de Passira no ano 64. No ano 64, tudo aqui foi planejado. Teve o primeiro prefeito e este foi nomeado. Se caso eu não me engano, não governou nem um ano, pela lei foi afastado. Eu falo dos habitantes que viajou para o céu. Foi Ananias Ferreiro, Senhor Cibra e Antônio Nenel, Senhor Ventura e José Paulino, Minervino e João Tetel. Morreu o senhor José Caboclo e Severino Carolino, José Cané e Luiz Rocha, um homem de bom destino, e morreu Graciano, que passou vários anos tocando naquele sino. Morreu Alfredo França e Sebastião Martim, Chico Barros e Duda Rosa e Severino Serafim. Esse tempo é passageiro. Também morreu um pedreiro, que foi Arnaldo Coutinho. Eu dou esta descrição, isto é até importante. Na cidade de Passira tem 30 mil habitantes, aumentando seus valores, e tem 10 mil eleitores, e assim segue adiante. A cidade de Passira hoje tem muito conceito, porque tem um delegado, merece muito respeito, tem um juiz excelente, um homem tão competente, e temos um grande prefeito. Passira é meu natural, terra onde eu nasci, um delírio eu nunca fiz e dou a prova real. Tenho fé em Jeová, aquele grande juiz, vaidade eu nunca quis, para não cair em perigo, no meio dos meus amigos me considero feliz. Eu olho a nossa bandeira, alegra meu coração, sou filho desta nação, desta terra brasileira. Eu sei que aquela bandeira não se troca por dinheiro, ela intimida os guerreiros que são um grupo de homens. Sou eu, Francisco Gomes, um cidadão brasileiro. José Francisco de Moura. Ele não chegou a ser vereador, nem prefeito, nem sequer nada que representasse grandes poderes. Ele era amigo dos amigos e apaixonado pelo chão onde morava. Aqui temos amigos e 3 filhos que falam dele, ressaltando a seriedade de um homem que não podia fraquejar, não podia ser muito sensível, tinha que sobreviver. Mas nessa sensibilidade toda, o amor pela política misturou 2 paixões, a poesia e a arte de documentar fatos. Foi por conta de Francisco José de Moura que a gente fica sabendo de como foi a euforia da emancipação política do município de Passira e a dificuldade que foi de juntar mais de 400 quilômetros quadrados cheios de vilas centenárias e comunidades rurais em uma só palavra, Passira. Ninguém pertencia a esse nome. Como mudar o centro do município para um dos distritos menos desenvolvidos? Como assim Bengalas não ficaria com a sede? Como assim São Vicente e Pedra Tapada não ficaria com a sede? Tudo isso, quem está nos contando foi um agricultor carpinteiro que morreu em 1992 e que a gente sauda através dos filhos e através do nosso Curta Passira essa história desse jornalista dos seus tempos que conta um pouco dessa história dessa senhora de 62 anos que segue para o seu centenário na esperança de mais distribuição de renda, oportunidades para os jovens e menos poder pelo poder. Quando eu era criança, a lembrança que eu tinha de meu avô era daquele homem alto, de chapéu claro na cabeça, e já chegava pedindo a bênção. Eu apertava a mão dele era aquela mão firme, aquela mão calejada, de quem conheceu mesmo o peso da enxada, do tijolo, da colher de pedreiro. Às vezes ele ficava brincando comigo, e a brincadeira dele, ele pegava os meus pés, os dedos do meu pé, e ficava estalando. E eu nem sem entender, né? Que aquelas mãos carregavam uma vida inteira de trabalho. Sobre os poemas, eu descobri essa parte da vida dele muitos anos depois. Já faz mais de 20 anos. Eu mesmo já rabiscava alguns versos quando soube que meu avô também era poeta. Isso me chamou profundamente a atenção, né? Aí eu fui atrás,
fui na casa da minha tia, e a minha tia mostrou a maioria dos poemas dele, pelo menos os que estavam registrados, né? Quando eu tive acesso aos poemas dele, eu vi que a maioria falava sobre a cidade Passira, do povo simples, do cotidiano da cidade, principalmente da política local, dos políticos da época. Era impressionante, né? Ver como um homem que não sabia ler nem escrever conseguia observar tudo aquilo e transformar tudo aquilo com versos. Minha mãe conta que ele fazia violas e que tinha até uma marca própria registrada dessas violas. E que às vezes, depois de um dia inteiro de trabalho, chegava em casa cansado, se organizava, deitava na rede e pegava a viola. Começava a tocar e declamar os seus poemas, né? Aí chamava as meninas, no caso minha mãe e minha tia, que pegavam um caderno e um lápis para escrever tudo o que ele dizia. Era simples, eram os versos simples, mas eram os versos que nasciam da voz e da memória, da observação dele, né? Eu acho que eu estava com 10 anos mais ou menos. E o pai chegou em casa dizendo: malhar do boi não é malhar do boi, agora é Passira. Era malhar do boi, é Passira. Eu só lembro assim, quando a feira era aqui. A feira. No centro aqui, né? Antigamente, o matador era aqui dentro da rua, mas não assisti matando boi, não. Ele era bem assim, um temperamento forte. Ele era temperamento Tinha forte. que Cumpria a ordem. naquela Ele era muito de cumprir a ordem dele. Antigamente, os Só filhos aquela eram ordem. obedientes. Aí não tinha Dava muito ordem, problema. É. Aí não tinha muito problema por causa disso, que a gente obedecia. Pai e mãe, tudo, era muito difícil de estar ajeitando os filhos, dar um cheiro, ajeitar, né? Aí, mas hoje em dia é diferente, né? Antigamente era só a ordem, dava a ordem e ali a gente tinha que cumprir. Ele É, aconselhava, né? é. Dava conselho. Pra não fazer isso, fazer aquilo, cuidado, né? Mas eu mesmo não me lembro, nunca levei uma pilha de pai, não. Nem de mãe, nem nada. Porque só em ele falar a gente já obedecia, porque a gente temia, né? A gente temia. Porque hoje as crianças parecem que não temem muito aos pais, né? Assim, as crianças falam, os pais falam, a gente nem dá importância. Mas naquela época a gente obedecia e não precisava estar batendo, né? Já estava obedecendo. Ele era muito ligado assim à política, né? Aí aquilo ali, ele inspirava nele, né? Era aquela vontade de fazer um verso para fulano, um verso para ciclano. Ele ficava com essa inspiração, com vontade de fazer, e fazia mesmo. Olha aqui, Que era- foi tudo isso aqui. É. Mesmo que foi o cria. Eu não sei fazer verso também, não. Sei não. Aí sempre falei, escreveu. Pô, eu que fiz verso aí. Depois que ela casou, aí ficou eu, né? Na rodada lá para cuidar disso aí, de escrever o que ele queria, até de gravar a fita cassete, né? Dessa Jair. Eu lia gravando tudo, né? Porque ele escreveu muito, viu? É. Isso tudo foi... A cabeça dele e Ele eu era escrevia inteligente. também. Essa parte artística todo mundo tentou um pouco, mas você foi quem tentou mais, eu acho. A gente tá vendo aí fotos suas no desfile cívico, com a bota transformada Eu numa gostava. bonita. Me conta como era isso. Porque ela era muito bonita também, viu? E ela Esses também. cabelos eram na cintura, e bonita, nova, né? A gente também. Aqui eu tinha Não uns ficava muito 18, atrás, não, mas eu tinha uns 18 anos aqui. Ele era um cara rigoroso, ele não era bem, ele era meio grosseiro e queria as coisas do jeito que ele queria mesmo, que ele quisesse. Aí aconteceu um caso assim, de uma vez ele numa campanha, estar numa estrada e bloquear para Edelso não passar. Puxar um revólver com a mão trêmula. E Edelso falou assim para ele, atire, atire. Eu também tenho um aqui, mas eu puxo para atirar. Ele passou e seguiu a estrada dele. Meu pai, naquele tempo, ele fazia o inverso dele, né? E sempre acompanhava o lado político, né? E sempre fazia tinha aqueles conchevos com os políticos que eram a pessoa de confiança dos políticos parceiros. Eu queria agradecer a ele, se ele tivesse vivo, né? Pelo grande apoio que ele deu a gente, deu estudo para nós, e a gente não se interessamos por estudo, se interessamos mais para o lado
pesado, né? De trabalho de pedreiro, como ele era, né? Ele estava vendo que Passira se transformou-se, né, da Maiada do Boi para Passira, né? E é uma grande transformação que teve Passira. Viva a seu Chico Gomes, eterno em nossos corações e na história pacirense.